Olá! Hoje é a nossa segunda aula da disciplina Introdução à História. E o tema, como disse na aula anterior, é o Estatuto da História. O Estatuto da História, também como disse na aula anterior, será examinado a partir da ótica de três autores que possuem opiniões diferentes sobre o assunto. A aula de hoje e as duas subsequentes serão sobre este assunto. As respostas à pergunta: o que é a história? Isto é, que tipo de saber é a história? É uma ciência, uma arte, como a literatura, um mero discurso, uma arma de propaganda, uma crença? Seria a história ou a historiografia, para distinguir do passado, uma ciência dura como a biologia ou uma ciência soft como o direito? Vamos examinar hoje a resposta dada a esta pergunta pelo famoso historiador inglês Edward Carr. Edward Carr nasceu em 1892 e faleceu em 1982. Viveu, portanto, um século. Foi um historiador e professor inglês, especialista em relações internacionais. Era formado em filologia clássica, na Universidade de Cambridge. Foi funcionário do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido. Foi também professor de política externa. Foi professor também na Universidade de Oxford, até a sua morte em 82. Carr foi um sovietólogo, quer dizer, um estudioso da União Soviética, da extinta União Soviética e também da Rússia. Publicou alguns clássicos, infelizmente até agora não traduzidos para o português, alguns clássicos sobre a história, tanto da Rússia como da antiga URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uma obra volumosa de 14 volumes. Um outro informe biográfico é que durante a Segunda Guerra Mundial, Edward Carr foi editor assistente do Times de Londres. Carr é de algum modo filiado ao pensamento marxista. Sim, o texto que vamos utilizar, como vocês viram no SIGA, é um capítulo do livro chamado O que é História, de Edward Carr, que na verdade é um conjunto de conferências que ele proferiu nos anos 60 na BBC. Então vamos utilizar um dos capítulos deste livro, no qual ele responde a esta pergunta. O texto de Edward Carr trabalha derrubando ou tentando derrubar as objeções contra a cientificidade da história. E antes de enfrentar essas objeções, o autor, no texto, como vocês viram, noticia uma mudança que teria ocorrido no pensamento científico nos começos do século XX. Resumindo, para Edward Carr, na ciência moderna, a busca de leis, isto é, regularidades previsíveis, exemplo, a lei da gravitação de Newton, a lei de Dalton, a lei de Boyle, leis de princípio universal. Lei aqui não no sentido do direito, mas no sentido de lei científica, entendamos. As ciências sociais, surgidas no século XIX,
tentaram adotar o padrão dessas ciências mais consolidadas, dessas ciências mais antigas. Para uma parcela significativa dos historiadores, não haveria substanciais diferenças entre a abordagem da sociedade, no caso da história de sociedades pretéritas, de sociedades passadas, e a abordagem da natureza. Ou seja, o padrão de abordagem usado pelas ciências da natureza seria adaptável para a abordagem das ciências sociais, aí incluindo a historiografia ou a história. Para estes historiadores, vamos chamar de cientificistas, né? Ou fisicalistas, porque tomavam a física como o único padrão de cientificidade, tanto a sociedade, né, objeto da história, né, quanto a natureza, objeto das ciências naturais, se pautavam pela busca das regularidades. Para eles haveriam leis sociais, leis históricas, como há as leis naturais. Depois de fazer essa constatação, Eduardo K. nos diz que houve, no início do século XX, do século passado, uma mutação paradigmática, uma substancial mudança nesta concepção no que diz respeito ao tópico busca de leis como sendo uma característica principal, segundo K, das ciências. Dentro desse espírito, dessa obsessão, dessa mania de busca de leis, né, nas ciências sociais, né, sociologia, por exemplo, e antropologia, leis, repetindo, como regularidades previsíveis, né, no caso da história humana no tempo. Então, alguns historiadores tentaram encontrar leis na história, ou leis da história, isto é, regularidades na trajetória humana pelo tempo. Os exemplos que podemos citar desses buscadores de leis históricas, comecemos com um sociólogo, por exemplo, como Augusto Comte. Todos vocês já devem ter ouvido falar da lei dos 3 estágios da evolução da consciência humana: a fase religiosa, a fase metafísica e a fase positiva. Então isso seria uma lei. Todas as sociedades passariam por esses estágios. Na mesma linha, claro, reclamarão alguns com as suas diferenças substantivas, temos Karl Marx, que falou de 5 estágios evolutivos e consecutivos atravessados pelas sociedades: modo de produção primitivo, modo de produção escravista, modo de produção feudal, modo de produção capitalista e o famoso modo de produção comunista. Estou falando dos modos de produção, né, próprios da abordagem marxista da história. Todavia, diz Eduardo K., esta, que eu falei, obsessão por busca de leis por parte dos cientistas sociais, incluindo aí os historiadores em busca da lei história, não atentou, no começo do século XX, segundo K., que os cientistas da natureza teriam para ele, no início do século XX, abandonado esta mania de leis. Em lugar das leis, diz Eduardo K., não é que tenha deixado de existir a busca de leis, né? As leis ainda continuam vigentes, mas a principal
principal meta do cientista natural seria, segundo Eduardo K., né, que não é um cientista natural, né, portanto temos que ver com reserva, a passagem da busca de leis, né, para a formulação de hipóteses. O que quer dizer isto? Soluções. O que é uma hipótese? Hipótese é uma solução provisória para problemas. Exemplo. Vamos dar um exemplo das ciências naturais, né, que a meteorologia. Frente a uma chuva torrencial, um meteorologista formula uma hipótese para explicá-la ou prevê-la. Enquanto a lei tem a ambição de ser definitiva, absoluta, né, a hipótese tem a marca da provisoriedade e da precariedade. Pois a hipótese, ela vale enquanto não surge uma explicação melhor. Nesse sentido, por exemplo, isso é polêmico, falaríamos da hipótese evolucionista e não da lei evolucionista, ou fato científico evolucionista. É claro que isso é polêmico, porque alguns dizem que as evidências são tantas da evolução que seria um fato científico, né, e não uma hipótese científica. Ok? Em outros termos, na opinião de Eduardo, veja, até aqui nós não estamos tratando especificamente da historiografia. Nós estamos seguindo ele num cenário mais geral de mutação da ideia de ciência. Em outros termos, para Eduardo K., houve uma flexibilização ou elastecimento da noção de ciência. Nesse novo contexto epistemológico, relativo à reflexão científica, não haveria impedimentos de fundo para incluir a história no campo das ciências. Essa é a tese de Eduardo, o pano de fundo da reflexão dele. A partir daí ele vai apresentar as principais objeções ou opiniões contrárias à ideia de que a história é a ciência, que são basicamente 2 ou 3, que nós vamos nos deter. Bem, a principal objeção, ou uma das principais objeções à tese de que a história é uma ciência é a tese ou a suposição que a história não generaliza. Antes de prosseguir sobre o problema da generalização em historiografia, é preciso ter claro, embora seja uma palavra comum, generalização, generalizar, mas vamos tentar aclarar cientificamente, no plano filosófico, no plano rigoroso, o que é uma generalização. Uma generalização científica. Né? O que fazemos quando generalizamos? Bom, generalização é uma operação mental. Qualquer coisa, não é? Quer dizer, não está nas coisas. Né? Não está em res, está na mente. É um tipo de raciocínio. Algo que ocorre na mente. Algo ocorre na inteligência. E consiste em quê? Da maneira mais simples possível. Estender para todos aquilo que se observa em alguns. É uma extrapolação, digamos assim. Um exemplo, para deixar claro. Eu entrevisto uma amostra de alunos, uma amostra escolhida aleatoriamente, uma amostra aleatória dos alunos de história, deste período que estamos vivendo, e os testes comprovam que o QI deles é altíssimo. Né? Por meio da generalização, raciocinando por meio da generalização, eu concluiria, eu extrapolaria
dizendo que todos os alunos de história são, ou tanto por cento dos alunos de história são inteligentes. Veja, passei de um universo restrito e estendi o raciocínio, entendeu? Isso é a generalização. É importantíssimo que vocês entendam o que é generalização, porque todo o resto da reflexão de cá sobre história generaliza, história não generaliza, não será entendido se caso vocês não tenham obtido uma noção clara do que é generalização. Né? Generalização científica, porque no modo comum generalizar é espalhar, é difundir. Ok? Este um outro exemplo são as pesquisas de opinião. De uma amostra, não se entrevista a população brasileira toda, né? Eu infiro para um universo maior. Né? De uma amostra, vamos a um tópico do momento, a popularidade de Bolsonaro, do nosso presidente. Do universo das pessoas que eu entrevistei, eu digo tanto por cento da população brasileira, e isso é uma generalização dentro do universo pequeno que é entrevistado. A generalização é o cerne do chamado método indutivo. É um método muito utilizado nas ciências experimentais. É o método básico da ciência moderna. Ok? Gravando. Feito este esclarecimento conceitual, que espero tenha ficado claro para vocês sobre o que vinha a ser generalização científica, vamos agora, seguindo o texto de Eduardo K., examinar a tese de que a história não generaliza e, o que é muito importante para nós, a refutação feita por Eduardo K. sobre esta tese ou esta crença de que a história não generaliza. Um pouco de história. Há desde a antiguidade uma tradição que vê na historiografia como o saber do único, o conhecimento de coisas únicas, de coisas que não se repetem, que ocorrem uma única e exclusiva vez. Sob essa ótica, né, a história seria aquilo, uma linguagem bem simplificada, aquilo que não se repete, fenômenos humanos que não se repetem. Sob esta ótica, os adeptos dessa tese de que a história não generaliza, trabalha com objetos singulares ou únicos ou irrepetíveis, acredita-se, por exemplo, que o objeto da historiografia, por exemplo, não é a guerra, mas a Guerra do Paraguai, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. O objeto da historiografia não seria, segundo eles, a Revolução, mas a Revolução Francesa. O objeto da historiografia não seria a religião, mas a religião romana antiga. Cuidaria a historiografia dos eventos, dito de outro modo, de eventos singularizados pelo tempo, aquilo que ocorreu em uma única e determinada época. Assim sendo, ainda voltando a um exemplo mais filosófico, a historiografia não falaria do homem, com H maiúsculo. A historiografia aborda Napoleão, Tiradentes, Zumbi, Hitler, homens singularizados pela época que viveram, pelas suas singularidades. Coisas únicas, irrepetíveis, não generalizáveis.
sob essa ótica. Caberia, e a quem caberia a generalização? Caberia ao filósofo ou ao sociólogo, ou, para algumas correntes, os antropólogos. O sociólogo trataria do homem em geral, né? Esse homem universal. Né? Ao historiador, sobretudo o sociólogo, né? Trata desse homem em geral. Ao historiador caberia cuidar dos homens concretos, situados e datados particularmente. A historiografia, conforme esta ótica, que é uma escola, uma corrente de teóricos poderosa. Eu estou fazendo essa observação porque vocês pensam, é muito comum, de pensar que a ideia de generalização e história é algo assim pacífico, né? É um partido, eu acho que ainda um tanto hegemônico, né? A ideia de ciência dura, mas a história prova, né? Até no cotidiano se diz isso. A historiografia cuidaria de coisas únicas e, cuidando de coisas únicas, né? Napoleão, Tiradentes, Zumbi e Hitler, ela estaria impossibilitada de generalizar. Voltando a Augusto Comte e alguns sociólogos mais contemporâneos, conforme Augusto Comte, qual seria a função da história? Oferecer matéria-prima para o sociólogo operar as suas generalizações. Olha, os casos, digamos, que a história apresenta, e o sociólogo formularia a generalização. Não pense que essa visão é completamente démodé e ficou lá no século XIX. Um historiador do século XX, aliás, um sociólogo do século XX, como Alberto Elias, diz literalmente a mesma coisa. Que ele faz estudos sociológicos, usando como matéria-prima sociedades pretéritas, já que, via de regra, os sociólogos trabalham com sociedades contemporâneas, embora não estejam pedidos de fazer estudo de sociedades mortas, né? Sociedades que não mais existem, o que confundiria enormemente esse negócio de historiador e sociólogo. Ok? Então, acabamos de explicitar a posição daqueles que negam a cientificidade da história, pelo fato de ela, da historiografia não realizar uma operação que seria fundamental, que é a generalização. Bem, claro, como já antecipei, que Eduardo K. não se filia a esse partido. E ele vai exatamente defender a ideia de que a história generaliza. Contra aqueles que asseguram que a história generaliza, se insurge Eduardo K. Cruamente falando, ele diz: é um equívoco pensar que a história não generaliza. Na verdade, o historiador busca no singular, o caso particular, casos de uma coisa mais geral e mais universal. Assim sendo, por exemplo, ao estudar uma revolução em particular, a Revolução Chinesa, o historiador não está interessado, no fundo, na particularidade ou na unicidade da Revolução Chinesa. Busca na Revolução Chinesa uma ideia mais geral de revolução. Assim, procedendo, acredita Eduardo K., não haveria distinção de fundo entre o procedimento de um sociólogo generalizador e do historiador, porque ambos operam por meio de generalizações conceituais. Para entender a Revolução Chinesa, seria necessário, incontornável, o uso de uma noção generalizante, a noção de revolução.
Ou seja, Eduardo K. está afirmando que somente posso entender um fato como a Revolução de 30 no Brasil, em primeiro lugar, se a vejo como uma revolução. Ora, revolução é um conceito, é um nome de um fenômeno geral. A Revolução de 30 do Brasil seria apenas mais um caso, mais um exemplo, mais um exemplar de uma espécie mais abrangente, a revolução, assim como o meu gato de estimação, meu animal de estimação, é um exemplar da sua raça ou da sua espécie. Assim sendo, aqueles que asseguram que a história não é ciência, porque ciência cuida do geral e a história cuida dos objetos singulares, contra estes, K argumenta que, numa palavra, historiar implica generalizar. Ou seja, para ele a historiografia é um conhecimento generalizante, pois os conceitos, as noções utilizadas pelo historiador comprometem o mesmo historiador com a generalização. Vejam só, na perspectiva de cá, o historiador, e de fato é assim, o historiador de fato usa categorias como guerra, revolução, Estado, religião e, conforme cá, o uso desses conceitos implicam que há entre as diversas guerras, entre as diversas revoluções, entre diversos estados, entre diversas religiões, algo em comum, algo que é genérico. Portanto, historiar a história seria uma ciência generalizante. Para Eduardo K., portanto, o historiador não cuida de coisas únicas, singulares, mas de casos, exemplos de entes gerais universais. Uma guerra, uma revolução, uma religião, um Estado. Sob essa ótica dos defensores que a história generaliza, a função do historiador, parecida com o sociólogo proposto por Comte, seria ampliar o rol dos casos ou exemplos. Mais uma guerra, mais uma revolução, mais uma religião. O que o historiador focalizaria sob essa ótica são exemplos de casos gerais. Sua função, repetindo, é ampliar o inventário, o rol dos casos. Notem, enquanto os adeptos da tese de que a história é a avessa à generalização, afirmam que a história está preocupada com a singularidade dos fenômenos, Eduardo K. e os outros adeptos dessa tese enfatizam, tomando como exemplo, a Guerra do Paraguai. Note a diferença. O primeiro grupo enfatiza em primeiro lugar, quer dizer, os adeptos da generalização em história, diz assim: em primeiro lugar, a Guerra do Paraguai é uma guerra. Os outros historiadores, adeptos da unicidade, enfatizam ou destacam o fato dela ser do Paraguai. Quer dizer, aquilo que a especifica, aquilo que a distingue das demais. Após apresentar e refutar, como vimos, a tese de que a história trata e se preocupa com a singularidade dos fenômenos, Eduardo K. vai refutar ainda uma outra tese associada, ou outra faceta da mesma tese, que é daqueles que negam a tese daqueles que negam a cientificidade da história como ciência generalizante,
Digo isso porque há outras formas de conceber a história, como veremos na aula subsequente. Os adeptos da história, enquanto saber único, dizem que, por tratar de objetos singulares, a história, obviamente, seria incapaz de fazer previsões. É um capítulo muito interessante, o capítulo da o historiador fazer previsão. Voltando ao exemplo da Guerra do Paraguai. As causas, dizem os adeptos da tese de que a história não faz previsão. As causas desta guerra são únicas. Assim, não daria para prever uma segunda edição desta mesma guerra. A questão: o historiador, perito do passado, sobre o passado, estar autorizado a falar do futuro? O historiador, a exemplo do meteorologista, pode fazer previsões? O problema ainda hoje divide a tribo dos seguidores da história, a tribo de Clio. Conhecimento de coisas irrepetíveis ou ciência generalizante? Contra esta tese de que a história não faz previsões, o autor argumenta que na ciência atual não tem como propósito fazer previsão de casos concretos e específicos, né? Mas probabilidade. Lembro daquele ponto que eu iniciei. K argumenta que houve uma modificação, uma transformação na ideia de leis para hipóteses e probabilidades. As previsões da ciência, e aqui que a Terra está falando de modo geral, diz o autor, são probabilísticas e não certezas. O mesmo ocorreria na história. Dito de outro modo, a história faz previsões, só que estas previsões seriam condicionais e analógicas, quer dizer, possibilísticas, né? Para usar um termo muito na moda na ciência política, na análise de conjuntura contemporânea, dizer, ele faz cenários, ele traçaria cenários, ele não fazia previsões duras, firmes, como na física, na biologia, etc. Deste modo, não haveria, para Eduardo K., leis históricas, né? Mas haveria probabilidades históricas. O autor também se insurge contra uma terceira tese, né, contrária à história. Bom, se a história não faz previsão, se a história não generaliza, a história não faz previsão, a história, segundo esses epistemólogos mais duros, né, a história seria inútil. A história não pode dar lições por meio do material que ela oferece. O pensamento de K, refutando esta ideia, é que sim, a história oferece lições, porque é uma ideia muito antiga, né? A história como mestra da vida, em certo sentido. As lições da história são por meio de analogias entre o passado e o presente. A história seria útil na medida em que ajudaria a evitar que os erros, aspas, se repitam. A similaridade aproximada entre os fatos do passado e os fatos do presente facultariam ao historiador e ao leitor de história estabelecer analogias úteis na condução das coisas presentes. Nesse sentido, é como que resgatasse aquele velho aforismo lá de Cícero, que a história é mestra da vida. Exemplo: examinando casos passados, o historiador pondera sobre a possibilidade de ocorrer casos similares no presente ou até no futuro. Sintetizando a tese do autor,
todo esse caminho, às vezes meio tortuoso do autor, né, trabalhando com as objeções contra a ciência da história, se encaminham no sentido de apresentar o seu argumento. Isso foi uma caminhada para apresentar a sua tese. Isso foram argumentos para apresentar a sua tese. E qual é a tese? A história, não há nenhum problema epistemológico sério para a historiografia ser enquadrada no campo científico. Ou a historiografia é uma ciência. E por que é uma ciência, na opinião do Descartes? Porque há uma identidade profunda entre o procedimento do historiador e o procedimento de qualquer cientista. Já que cá não distingue ciências naturais e ciências, quer dizer, ele é, portanto, um adepto daquela ideia de que existe um único modelo de ciência, né, e que qualquer conhecimento que queira se enquadrar no padrão de ciência, né, generalizar, fazer previsões, etc. Ambos, os cientistas naturais e os historiadores, pautam a atuação por meio de perguntas, né, tá? O historiador também indaga o passado, como o cientista natural indaga a natureza, abordam tanto o passado como a natureza por meio de perguntas e pela tentativa de respondê-las. Ambos estão, o cientista natural, ou vamos falar assim, o cientista e o historiador, ambos estão comprometidos, portanto, com dois traços muito próprios da ciência, na opinião de Kai e da sua tribo, que é a generalização e a predição. Terminamos por aqui. Até a próxima aula.